Olá a todos! O ArcGIS Pro foi lançado pela primeira vez em 2015 e ele não para de evoluir, recebendo cerca de 2 atualizações anuais. E desde então, após 19 lançamentos, nós já atingimos a versão 3.3 desse software, que é líder de mercado no mundo GIS. E o ArcGIS Pro 3.3 traz centenas de novidades e melhorias que foram adicionadas com base no feedback de vocês, usuários. Vamos ver agora na prática alguns dos destaques do ArcGIS Pro 3.3, começando com as novidades em simbologias. Eu estou aqui com o ArcGIS Pro 3.3 aberto e eu tenho dados de rede cicloviária de 2 cidades brasileiras. A primeira é Fortaleza, onde nós temos o shapefile das vias para bicicletas, que foi simbolizado automaticamente com um valor único, mas eu gostaria de classificá-los de acordo com a tipologia, que é um dos atributos aqui da minha tabela de atributos. E para isso, eu tenho outro mapa no meu projeto que mostra a rede cicloviária de Niterói, que eu já configurei com uma simbologia para diferenciar os tipos de vias em ciclofaixas, ciclorotas e ciclovias. Eu vou então copiar as propriedades dessa camada para trazer esse mesmo estilo que inclui a simbologia e os rótulos, por exemplo, e aplicá-los à minha nova camada com apenas um clique, usando as novas propriedades de colagem. E pronto, em poucos segundos agora a minha camada de rede cicloviária de Fortaleza está simbolizada de acordo com a tipologia. E para enriquecer um pouco mais a visualização desses dados no mapa, podemos ainda adicionar mais uma variável na simbologia por atributos. E nesse caso, nós vamos diferenciar também as vias pela informação de largura, que também faz parte dos atributos dessa camada. Nós podemos configurar os valores máximos e mínimos. E com isso, fica muito mais fácil diferenciar onde nós temos as vias mais largas e as vias mais estreitas dessa minha rede cicloviária. E essas foram algumas melhorias de simbologia que estavam disponíveis no ArcMap e, com base nas suas solicitações, agora fazem parte também do ArcGIS Pro. Agora eu vou adicionar outra camada ao meu mapa usando dados disponíveis no Living Atlas. Acessando a guia Procurar e com o filtro por regiões no Brasil, nós podemos encontrá-la e essa camada fornece acesso do OpenStreetMap para a América do Sul, que são atualizados a cada 5 minutos com informações úteis e muito importantes para visitantes e moradores, como pontos de restaurantes, farmácias, polícia, bancos ou escolas. E após abrir essa camada diretamente no ArcGIS Pro, num primeiro momento, nós já vemos que existem muitos pontos sobrepostos e, selecionando, por exemplo, um deles, podemos ver algumas informações nesse pop-up, como o horário de funcionamento, o endereço, o telefone dessa farmácia aqui, por exemplo. E para trabalhar com esses dados, eu dividi as informações da camada de pontos de interesse por categorias e eu coloquei todas em um mesmo grupo. E a novidade nessa versão do ArcGIS Pro 3.3 é que eu posso mudar o tipo de grupo de caixa de seleção para rádio, que são esses botões de opção. Então, apenas com um clique, eu posso alternar entre visualizar apenas os pontos de bancos, para apenas bares, cafés, cinemas, fast food, ou também postos de gasolina, e entre outros. Vamos então analisar um pouco mais os pontos de farmácias. Ainda assim, podemos notar que alguns desses pontos de farmácia, por exemplo, estão se perdendo pela sobreposição. Então, nós podemos melhorar essa visualização alternando a simbologia. Eu vou adicionar um contorno e clicar em aplicar. E aqui embaixo, você notará uma nova opção chamada auto-aplicar, que quando eu assinalo essa opção, eu vejo a mudança refletida no meu mapa automaticamente. E agora eu vou trazer esse meu mapa para um layout. Eu quero exportar um mapa com as informações dos pontos de estacionamento de bicicletas e também com a rede cicloviária que eu trabalhei anteriormente. Com essas 2 camadas, eu criei então esse layout rapidamente, usando um dos modelos pré-configurados que temos disponíveis no ArcGIS Pro. E a novidade nos layouts e também nos relatórios do ArcGIS Pro é a capacidade de inserir hiperlinks.
E para esse layout, eu gostaria de adicionar um link para a página do Living Atlas, de onde eu extraí os dados do meu mapa, e eu posso simplesmente colar a URL diretamente no layout e um hiperlink será criado automaticamente. Nós podemos ajustar o tamanho desse hiperlink e podemos também alterar o texto exibido. E aqui eu vou colocar o título da camada no Living Atlas. E então, pronto, quando eu seleciono e passo o mouse sobre esse link, eu posso ver a URL completa e eu posso usar também o comando Ctrl+click para abrir esse link no meu navegador. E os hiperlinks, inclusive, também são preservados ao exportar esse meu layout como um PDF. E continuando com as novidades que envolvem PDFs, agora o ArcGIS Pro suporta a adição de PDFs aos seus mapas e cenas como uma camada raster. Vamos ver um exemplo. Para adicionar um PDF no ArcGIS Pro, nós podemos simplesmente selecionar esse arquivo no computador e arrastá-lo ao mapa. E existem algumas opções para configurar, como qual página exibir, a resolução e o modo de cor. E uma vez adicionado, você pode interagir com essa camada como se fosse uma camada raster. Por exemplo, nós podemos alterar as opções de exibição, como a transparência, ou então também podemos usar as opções de mesclar camada com um mapa base para melhor visualizar as informações que estão por trás dessa imagem. E caso o seu arquivo em PDF não esteja georreferenciado, é possível usar a ferramenta Georreferenciar para adequá-lo ao Basemap. Nós podemos, então, salvar essa camada como PDF ou como uma nova imagem. E, além disso, os PDFs protegidos com senhas também são suportados no ArcGIS Pro, como esse outro exemplo de arquivo que temos aqui. Ao adicioná-lo, a senha é exigida. E esses são apenas alguns dos novos recursos mais voltados para mapeamento e cartografia no ArcGIS Pro. A seguir, eu vou mostrar um novo recurso muito legal, recém-adicionado, chamado Simulação de Inundação, onde nós vamos explorar os recursos 3D do ArcGIS Pro. A simulação de inundação usa equações de águas rasas dentro de uma área de interesse definida para modelar como a água se move e se acumula em uma cena 3D. Então, eu tenho aqui um mapa com um zoom na minha área de interesse, e o primeiro passo é converter esse mapa para uma cena 3D. Essa minha área de interesse é localizada no centro da cidade de São Paulo, próximo ao mercado municipal, onde passa o rio Tamanduateí. E nós podemos também trocar o mapa base para uma das opções 3D, que contém edificações para incorporar a nossa cena e essa nossa simulação ficar mais fiel. E com a cena preparada, vamos iniciar então a simulação de inundação. Para acessar a ferramenta, vamos até a guia de análise e selecionamos o tipo de simulação. Neste caso, vamos simular uma chuva com a opção pluviosidade. E o primeiro passo é definir a minha zona de interesse, e para isso vou selecionar uma área retangular aqui nessa região, que abrange a parcela que eu quero observar. Feito isso, na aba Configurar Simulação, é onde inserimos os parâmetros para a modelagem da chuva. Neste caso, eu vou simular uma chuva de 50 mm por 10 minutos interruptos. E outras variáveis e condições iniciais podem ser adicionadas também, como um nível inicial de água, se houver, e características de infiltração da região, que eu vou colocar como superfície impermeável. Feito isso, basta aplicar e executar a simulação, que seguirá pelos 10 minutos que eu defini. Além disso, a simulação também permite adicionar outros elementos como canal, fonte de água ou barreira. E aqui nos primeiros segundos, nós podemos já notar onde a água tende a ficar mais concentrada nessa região da simulação. E aplicando um time-lapse, nós podemos já observar os pontos com mais tendência de acúmulo de água, que vai se intensificando com o passar do tempo. E então,
Temos esse resultado em que, após 10 minutos, com precipitação intensa de 50 milímetros, observamos facilmente as áreas em que a concentração de água foi maior, que provavelmente são áreas afetadas por inundações urbanas. Como vimos, nessa nova versão do ArcGIS Pro, foi adicionada uma variedade de novos recursos com foco na inovação e também na equivalência do ArcMap. E essas foram apenas algumas das novidades do ArcGIS Pro 3.3. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima!